É bem interessante quando as pessoas querem saber sobre o autoconhecimento na prática, ou a questão da atenção plena do corpo e da respiração. Reparem, nós temos diversos interesses e nós precisamos investigar esses interesses. O que há por detrás desses interesses? Quando falamos aqui, por exemplo, da expressão autoconhecimento e a expressão atenção plena, o que há por detrás disso? Qual será a verdade da importância, da real importância desta atenção, que de fato nós precisamos, e do autoconhecimento que se faz tão necessário? Será que estamos aqui falando de ferramentas? Em geral, o ser humano pensa nesses assuntos quando quer se envolver com o autoconhecimento, é na intenção de que aquilo sirva como uma ferramenta, para que ele encontre na vida maiores resultados, melhores resultados, algo que possa preencher, dar alguma coisa. Então a gente vê a questão do autoconhecimento como algo que você pode aprender, como uma ferramenta da qual você pode se utilizar para obter benefícios pessoais. Quanto à questão da atenção, a ideia de uma prática de um exercício de atenção do corpo, de atenção da respiração, é encontrar também algum benefício. Aqui nós temos que investigar isso. Há uma realidade presente aqui nesse instante. Essa realidade, ela não está à procura de algo, em busca de alguma coisa. Ela é completa, ela é íntegra, ela é única, singular e indescritível. Esta realidade presente é a realidade de Deus. Aqui a palavra Deus não é esta realidade. A palavra não é a coisa em si. Estamos falando de algo que, na verdade, é indescritível, é inominável, inalcançável pelo pensamento. Nós temos um movimento na vida, isso porque aprendemos dentro da história humana, de irmos sempre em busca de resultados pessoais, particulares para nós mesmos, porque nós vivemos dentro de uma motivação egocêntrica. Não percebemos que esse movimento é um movimento de violência que recebemos da cultura, algo que está presente em nós em razão de uma mente presa a um padrão de formação de condicionamento. Nós fomos educados desde a infância para a violência e não percebemos que quando nós nos ajustamos, nos envolvemos numa busca ou numa procura e nos forçamos para obter resultados da vida, na vida. Nessa ideia de ser alguém que precisa alcançar propósitos, alvos e objetivos, e até nos autodisciplinamos para realizar isso, nos envolvemos com o movimento da imitação, da ambição, da inveja. Estamos nesse momento, dentro desse esquema, desse condicionamento
de violência. Assim nós fomos educados para a violência. Quando nos forçamos em direção a propósitos e objetivos que nos foram dados pelo condicionamento cultural, educacional, de história humana. E assim nos afastamos da simplicidade de ser. Então, quando fazemos uso de expressões como atenção plena ou autoconhecimento, não sabemos do que estamos falando. Nós estamos à procura de alguma coisa para o nosso bem-estar. Mas essa procura é um movimento de violência que fazemos contra nós mesmos. Aqui estamos trabalhando com você o fim da violência. Essa ignorância nos tem mantido dentro dessa condição. Eu me refiro a essa ignorância comum. É a ignorância aprendida. Tudo que a sociedade, o mundo, aqueles que chegaram aqui antes de nós, nos legaram, nos entregaram, foi esse modelo de violência, de busca de alguma coisa para nós mesmos, como se de fato tivesse nos faltando algo. Isso é ignorância. Aqui nesse canal e em nossos outros canais, aqui no YouTube, você tem aqui o link, você pode descobrir os nossos outros canais. Estamos trabalhando com você o fim da ignorância, o florescer da sabedoria, da ciência divina, da ciência do seu ser. Algo que está agora aqui. Quando existe uma real aproximação da verdade sobre o autoconhecimento. Sim, é fundamental a importância do autoconhecimento para todos nós. Aqui eu me refiro ao autoconhecimento na prática, a verdade do autoconhecimento, mas não a execução de um assim chamado autoconhecimento aprendido como uma ferramenta da qual nós nos utilizamos para obter alguma coisa ou para entender alguma coisa sobre quem nós somos, para melhorarmos como pessoa, para termos bons relacionamentos com as outras pessoas. Não é isso? A verdade da revelação do autoconhecimento é o fim desse elemento que é o eu, que se vê na necessidade de se conhecer melhor para se tornar uma melhor pessoa. Quando há uma compreensão da investigação da natureza do eu, nos deparamos com algo que não é mais esse eu. Esse eu se dissolve, ele não tem nenhuma realidade, ele se sustenta dentro de uma ilusão. Todo esse conjunto de lembranças, recordações, memórias, história, crenças, ideias culturais, políticas, sociais, religiosas, tudo isso faz parte desse sentido do eu presente, que é esse mim, essa pessoa. Tudo isso está dentro desse condicionamento da mente, nesta consciência do eu. Assim, essa consciência do eu não é outra coisa a não ser um conjunto que contém diversos subconjuntos. E tudo isso faz parte de um condicionamento. Enquanto nossa vida for a vida da expressão desse condicionamento,
nesta consciência do eu, haverá ilusões. Parte das ilusões presentes nesta vida particular da pessoa são as ilusões linkadas a estados aflitivos de sofrimento psíquico. Acompanhe isso com calma aqui. Estamos dizendo que esses estados, ansiedade, depressão, estresse, culpa, medo, ódio, sentimento de vingança, tristeza e milhares de outros estados, na verdade, são incontáveis estados internos de flutuações nesse sentido do eu. Nós passamos um dia inteiro vivendo estados de consciência, nesse sentido de pessoa. Dentro desse esquema de ignorância, nesta consciência, que é a consciência egóica. Tudo isso está dentro desta ilusão, deste mim, deste centro, que é o eu, o ego. Aqui estamos dizendo para você que é possível, sim, algo novo. Aqui. Não é na sua particular vida, é na vida, quando esta particular vida deste centro, deste eu, desaparece. Aqui estamos lhe convidando para uma visão da verdade daquilo que é você. Se trata do florescer da sabedoria. E aqui sabedoria não é a sabedoria zen, não é a sabedoria estoica, não é a sabedoria Vedanta, é a sabedoria. Tudo isso são escolas. Mas podemos ter uma aproximação dessas escolas que acabamos de citar aqui, teórica, intelectual, verbal. Nós temos enfatizado com você a importância da compreensão e não do entendimento. As pessoas querem entender os assuntos, mas entender não resolve. Você pode entender de mecânica, de automóvel, já leu diversos livros, entende como um carro funciona, como as peças funcionam, como os sistemas dentro de um carro funcionam. Então você tem um conhecimento de mecânica, porque leu, estudou e aprendeu. Você pode até falar sobre isso com outras pessoas, mas isso não faz de você um mecânico. Se o seu carro enguiça na estrada, você não vai saber resolver o problema com todo esse conhecimento que você tem. Isso não é suficiente, porque você não tem compreensão. Há uma diferença entre compreender e entender. O mecânico é aquele que entende e compreende. Na verdade, ele compreende. E é de uma forma tão natural a compreensão que ele já vai direto até a pane, até o defeito, até o problema. Porque ele tem know-how, ele tem uma experiência direta, uma vivência experimental. Então, ele tem o conhecimento, tem a técnica, tem a habilidade, ele sabe, não teoricamente, mas vivencialmente, como detectar o problema do carro e ir direto e resolver, enquanto você leu todos os livros. Escute com atenção isso. Alguns de vocês
chegaram aqui no canal, já leram todos os livros, têm uma enorme facilidade de acompanhar até uma fala como essa. Mas repare, acompanhar isso intelectualmente não é de verdade estar escutando o que está sendo colocado aqui. Escutar requer a presença de algo maior do que um acompanhamento intelectual com base numa informação que nós já trazemos. Aqui é importante aprendermos também a escutar, a irmos além da teoria, sentir essas palavras, sentir o impacto daquilo que está sendo comunicado aqui, não só na fala, mas, sobretudo, na pausa entre as palavras. Há um poder presente aqui, em todos esses vídeos. E alguns poucos conseguem perceber isso, porque ficamos no intelecto, naquele velho caminho do aprendizado, de adquirir conhecimento. Você não pode lidar com esse assunto adquirindo conhecimento. Sabedoria não nasce do conhecimento. Sabedoria nasce da compreensão. E aqui todo o nosso empenho está nessa direção, na direção da compreensão. E a compreensão é o florescer, é o despertar do seu ser. Então, o autoconhecimento, a verdade, é aquilo que acontece quando você descobre como contactar esse mim, esse eu, tomando ciência do próprio movimento dele. Você entra em contato com isso quando deixa de lado esse elemento que se separa para analisar, para gostar, para não gostar, para estar a favor ou contra disso que vê, disso que observa. Observar suas reações, tomar ciência de cada pensamento, emoção, sentimento, sensação, percepção, sem colocar o eu nisso, esse mim, esse observador, esse que ao ver algo já logo tem uma ideia do que fazer ou do que não fazer com o que está vendo. Que estamos lhe convidando a arte da aproximação desse contato com o próprio eu. Você só pode ter um contato real consigo mesmo, com esse sentido desse mim, quando sabe o que é apenas olhar, escutar, perceber. Não é se envolver com o que você está percebendo, olhando, escutando, em si mesmo. Então, nós temos aqui uma aproximação da vida, sem o sentido de alguém para interferir, com o que está olhando, percebendo, escutando. Nós temos uma aproximação de nós mesmos, sem interferir, com o que está olhando, percebendo ou escutando. Então, a arte da atenção plena é apenas tomar ciência do eu. Isso realiza uma ação. Não tem alguém fazendo algo, mas tem algo acontecendo. Exatamente porque esse mim, esse eu, esse alguém não entra nesta atenção. Nós conseguimos acompanhar isso?
Quando você olha para uma flor, você não quer nada dela, você apenas olha. Quando você olha para uma nuvem, você apenas olha. Para um pássaro em voo, você apenas olha. É esse tipo de olhar que nós precisamos ter para essas nossas reações ou percepções dos sentidos. Quando você olha para a esposa, não é assim que você olha. Você olha através de uma imagem, a imagem que você tem dela. Então você tem uma imagem sobre quem você é. Em alguns momentos você gosta de si mesmo, em outros momentos você não gosta. Quando um pensamento surge, você quer fazer algo contra o pensamento quando ele é ruim. E quando ele é um pensamento bom, você se agarra a ele. Quem é esse elemento que está fazendo isso? É o eu? É o ego? É esse observador? Repare, é isso que nós temos feito ao longo da vida. Estamos sempre dentro de uma postura pessoal na relação com o pensamento, com o sentimento, com uma emoção ou com uma percepção visual ou com uma percepção auditiva. Assim, esse é o movimento que está dando continuidade a esse centro, que é o eu, esse mim. Estamos juntos? Aqui, esta aproximação da atenção plena é esta habilidade de olhar para as reações. Apenas olhar. Não é fazer algo com o que você vê. Quando há só o olhar, não existe a separação entre aquele que vê e aquilo que é visto. Quando há só o escutar, não existe a separação entre esse que escuta e aquilo que é escutado. Quando temos o perceber, não existe a separação entre o percebedor e aquilo que é percebido. Então há só o olhar, a observação, há só o escutar, há só esta percepção. Então, se aproximar da realidade, da experiência, é eliminar esta dualidade. E quando ela é eliminada, porque o pensamento não está presente, uma ação acontece. Uma revelação se mostra. Algo novo nesse instante. Experimente apenas olhar, tomar ciência daquilo que está presente aqui, nesse instante. Ao olhar para o rosto da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou de alguém, experimente apenas olhar. Nesse momento, um pensamento surge. Esse pensamento é a imagem que você tem dele ou dela. Tome ciência também da imagem surgindo. Não faça qualquer coisa com a imagem. Apenas tome ciência da imagem. Não dê continuidade à imagem. Então, nesse momento, há só um observar essa reação surgindo. Nesse momento, se desfaz esse sentido de separação, esse sentido de dualidade. Algo novo surge. Então, estamos diante da verdade da real consciência, daquilo que está presente quando o sentido de dualidade não está, de separação não está.
É isso que os sábios chamam de Advaita, a não dualidade. Está presente a vida como ela é, sem esse elemento que se separa para aceitar, rejeitar, julgar, avaliar, gostar ou não gostar disso que aqui está presente. Então, nesse momento, nós temos o fim da ilusão, da separação. Então, se revela aquilo que está fora do conhecido, nesse instante. Aqui, o nosso trabalho consiste em termos um olhar novo para esse momento, para esse instante. Um escutar novo para aquilo que aqui está, para o que está ocorrendo aqui. Um perceber inédito, algo único, singular, para qualquer evento, acontecimento ou experiência. Então, assim, eliminamos o experimentador, o pensador, o sentido de alguém que se separa, que se compara, que julga a si mesmo, ou julga a experiência, ou compara a experiência. Dessa forma, estamos eliminando o sentido do eu, desse mim, desse experimentador. Então, uma verdade se mostra aqui, nesse instante. É a verdade deste ser. Esses diversos estados internos em que o ser humano se encontra em razão desta condição de ignorância, de ausência da verdade sobre esta realidade que trazemos. Isso tem nos colocado numa posição pessoal, particular, egocêntrica em nossas relações. Isso está sustentando o sofrimento. Isso está sustentando esses estados de violência, de medo, de angústia, de problemas. Uma vida livre é uma vida onde está presente aquilo que está fora do conhecido. Fora desse sentido de alguém na experiência. Assim, esse trabalho aqui nosso consiste nesta constatação, nesta descoberta. Uma plena ciência de todo esse movimento do pensamento, desse sentido de alguém que surge e se separa para aceitar, rejeitar, tirar conclusões, avaliações, comparações, julgamentos de tudo que acontece. Assim, nós queremos deixar aqui um convite para você para uma aproximação direta e real de tudo isso. A verdade desta revelação é o florescer de sua natureza divina. Quando as pessoas querem descobrir como lidar com estados internos conflituosos, ou descobrir como lidar com estados internos de sofrimento, a partir de uma ação positiva, quando perguntam como fazer, o que devo fazer, como posso alcançar isso ou me livrar daquilo. Tudo isso é uma proposta de uma ação positiva. Elas não percebem que esse movimento é o movimento da dualidade, da reação deste eu, deste centro, deste ego, deste próprio elemento que está sustentando esta condição. Uma vez que você aprenda o que é olhar, escutar, perceber,
sem esse movimento interno, sem esse movimento do eu, estamos diante de uma ação nova, mas não é a ação positiva desse mim, desse alguém, é a ação da vida, é a realidade da vida, nesse instante, assumindo o lugar dela e realizando o fim para esta condição, para esta ilusão. Isso é o fim do sofrimento, é o fim do medo, é o fim da violência, é o fim do eu. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui com você dentro desse canal. Nós temos encontros, reparem, mais do que vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. E através de perguntas e respostas, estamos explorando isso com você, investigando esse assunto com você. Esse é um contato com o silêncio, com a investigação. Algo presente nesses encontros, algo muito maior do que temos nesses vídeos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.